Olá, seja muito bem-vindo a essa live. Se você estiver vendo esse vídeo, o replay, gravado no YouTube, não deixe de me seguir aqui no Instagram, tá? O meu Instagram é @investidoruberoficial. Tá, então é só procurar lá no Instagram, porque eu estou fazendo live direto agora, estou fazendo bastante live e eu estou respondendo as perguntas sempre que me mandam durante a live e também os directs, né? Então o direct é a melhor forma se você quiser falar diretamente comigo, tá bom? Então se você está vendo no YouTube, vai lá no Instagram e me segue também no Instagram, beleza? Bem-vindo a todo mundo aqui que está participando, que está entrando aí. Quem tiver dúvida é só mandar, tá bom? Que eu vou responder. Para mim vai ser um prazer responder. E nessa série de lives que eu estou fazendo, eu estou abordando diversos temas, né, sobre esse investimento de locação de carro para motorista de aplicativo, como fazer isso de uma forma segura, né, de uma forma profissional. Tá? E é isso. E o tema de hoje que eu vou falar é justamente, eu até já vi uma pergunta aí do Daniel que perguntou qual cooperativa, e o tema de hoje é sobre isso, tá? É como justamente escolher uma boa associação, tá? Uma boa cooperativa, tá bom? Então você já mandou a pergunta relacionada logo a esse tema principal que eu já vou começar falando sobre, tá? E vou te responder, tá bom? Então vamos lá. Um detalhe que eu esqueci antes de começar também, pessoal. Muita gente está perguntando sobre o programa Investidor Uber, né? Quando abrem as inscrições do programa Investidor Uber. E se você ainda não se cadastrou na lista de espera, que também é uma lista preferencial, entra em investidoruber.com.br, tá? Porque lá você vai poder se cadastrar nessa lista preferencial, e quem tiver nessa lista, né, vai ter preferência quando eu abrir essas novas vagas, quando eu for abrir essa nova turma, e isso vai acontecer agora no início de abril, tá? Então se você não se cadastrou, vai lá em investidoruber.com.br e já se cadastra. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a falar sobre o tema. Quem tiver pergunta é só ir mandando aí que eu vou respondendo, tá bom? Seguinte, o tema então é como escolher uma boa associação, né, para que você possa fazer lá o seguro do seu carro, né? Isso é importante, por quê? Porque não adianta nada você ir lá gastar um dinheiro alto, né, com seguro, para isso, com seguro errado, né? Gastar um dinheiro alto com seguro errado, achando que você está lá com o seu bem protegido, e aí quando o seu carro é roubado, por exemplo, vai lá o seguro e te nega a indenização, tá? É importantíssimo que nesse investimento você escolha o seguro correto, né? O seguro que sirva para esse investimento. E qual é o seguro que serve para esse investimento? É a associação ou cooperativa, tá? A mesma coisa, pelo que eu estou falando aqui. Então, mas por que a associação é o seguro específico, é o que serve para esse investimento, tá? Porque tem um assunto, né, básico que já separa aí essa questão, né? A seguradora tradicional, como por exemplo Sul América, Tokio Marine, Porto Seguro, como é que elas fazem para estipular, para fixar o valor que ela vai cobrar de você para que o seu carro fique segurado, né? Ela vai chegar, você vai falar com o corretor, né? E aí o corretor vai ver qual é o seu perfil, o perfil pessoal seu, e com base nesse perfil pessoal a seguradora vai vai estipular o valor do seguro, tá? Então, por exemplo, ela vai perguntar qual a sua idade, aonde você mora, se você tem garagem, se você vai trabalhar com carro ou não. E com base nisso, ela vai estipular o valor do seu seguro, tá? Então, se você chega para ela e fala que você vai pegar o seu carro, né, e vai alugar para um motorista de aplicativo, ela pode até cobrir, mas ela vai botar o valor lá em cima, vai ficar 4, 5 mil reais provavelmente aí para fazer. E mesmo assim é arriscado, porque, por exemplo, quando eu estava começando, eu não sabia qual era o seguro correto
né, para esse investimento. E aí acabou que eu fiz o que qualquer pessoa que faria, né, que é contratar esse seguro tradicional, né? Então eu contratei lá o seguro tradicional, aluguei meu carro lá, avisei lá, né, o corretor que eu ia fazer isso, alugar o carro para um motorista de aplicativo, e beleza, o carro foi lá, foi alugado. Um belo dia, o meu carro foi roubado, tá? E aí, quando eu fui lá solicitar, né, a indenização do seguro, tá? O seguro negou a minha indenização, falou que não ia indenizar pelo roubo do meu carro, porque uma outra pessoa, por mais que eu tenha avisado, mas a outra pessoa que estava dirigindo o meu carro estava 100% do tempo com o meu carro, e eu não dirigia nenhum período. Então, com isso, ela achava que não deveria indenizar, etc. Então, ou seja, e olha que eu avisei tudo para o meu corretor, né, para que ele alinhasse tudo com o seguro, tá? Mas assim, para eu ser indenizada nessa situação, eu tive que entrar com uma ação judicial, brigar na justiça com a seguradora, e eu fui indenizado, mas ela negou a minha indenização. Isso por quê? Porque é o seguinte, as seguradoras, elas não estão acostumadas com esse tipo de investimento, né? Elas estão acostumadas, né, o público-alvo delas são pessoas comuns, são particulares que usam carro para si próprio, né? Então elas não costumam segurar carro de taxista, por exemplo, de motorista de aplicativo, né? Taxista já usa a associação cooperativa há muito tempo, né? E depois os motoristas também, a maioria passou a usar também, tá? Mas enfim, por que a seguradora, para ela, não faz sentido? Porque, como eu falei, ela vai pegar o seu perfil pessoal, né, com base no que você faz, a sua idade, como é que você vai ao carro, e vai estipular um valor em cima do seu perfil pessoal. Não vai fazer sentido ela pegar esse perfil seu, estipular um valor em cima disso, e depois você vai lá e entrega o carro para uma outra pessoa que tem um perfil completamente diferente do que o perfil que foi usado para fixar o valor do seguro, tá? Então não faz sentido para a associação, tá? Para a seguradora, tá? E por isso que ela não serve para esse investimento. Agora, como é que é a associação? A associação é diferente. A associação, ela não vai ver o perfil pessoal da pessoa, né? Ela não vai ver lá onde você mora, qual é a sua idade, se é casado, se não é. Ela não vai ver nada disso. Ela vai ver qual é o carro, e com base no valor do carro, ela vai estipular um valor do seguro, tá? Então, tanto que se você cotar, por exemplo, com uma seguradora aí, um valor do seguro para esse investimento de alocação de carro para motores de aplicativo, cara, ela vai botar 4, 5 mil reais, porque para ela julga que o carro vai ficar muito tempo rodando lá, está exposto mais a batida, a risco, etc. Então vai botar o valor lá em cima. A associação não. A associação, como ela não julga nada disso, ela só vê o valor do carro e estipula um valor em cima, ela vai cobrar muito mais barato. Por exemplo, eu pago R$179 por mês, né? E tem essa diferença também, né? Porque o seguro, normalmente você tem que pagar o valor cheio do seguro, né? Você paga um ano de seguro, né? A associação não. A associação tem essa vantagem, que você não precisa desembolsar esse valor, você vai pagando ali mês a mês, tá? Então essa é a diferença básica, e por isso que a associação é o que serve, né, para esse investimento, tá? E beleza, agora, a associação é o que serve. Agora, como é que você consegue achar uma boa associação, né, aí aonde você mora, tá? Eu separei aqui alguns pontos para falar, que é o que eu uso, né, para julgar se a associação é boa ou não. E eu vou falar agora aqui para você, que é o seguinte: qual o primeiro passo? Se aí você não conhece nenhuma associação da onde você mora, como é que você faz para começar a pesquisar qual é a melhor associação? O primeiro passo é você entrar no Google, né? Você vai pesquisar lá no Google as associações daí onde você mora e já vai listar algumas associações. Você vai pegar opções, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer para conseguir opções de associação é você, quando for andar de Uber ou andar de táxi, você perguntar: olha só, você usa a associação? Ele fala: uso. Então, qual é a associação que você usa? Não sei o que, estou procurando uma associação para segurar o meu carro, não sei o que. Você vai perguntando e os motoristas vão te dizendo também. Quando você tiver ali uma lista, né, de associações, tá? Você já vai ter ali opções. Beleza, esse é o primeiro passo, conseguir opções de associações onde você mora. Aí, com essas opções,
Aí você tem que fazer algumas coisas para filtrar, né? Uma das coisas que você pode fazer é pesquisar no site Reclame Aqui. Quem não conhece, Reclame Aqui é um site onde os consumidores vão lá e reclamam sobre determinada empresa, né? Sobre alguma falha na prestação de serviço de determinada empresa, e essa empresa tem a opção de ir lá e tentar resolver o problema junto do consumidor, tá? O site é para isso. Então, o ideal é que você vá nesse site e pesquise lá, ver se essa associação que você está pretendendo contratar tá lá no Reclame Aqui, se ela tem reclamação ou não, porque normalmente empresa grande normalmente tem reclamação, mas o importante para você ver aí é se ela está tentando resolver os problemas, se ela está respondendo às reclamações, né, dos consumidores, se ela está fazendo um esforço pelo menos ali para corrigir algum eventual erro que ela possa ter cometido, né? Por quê? Porque futuramente você pode ser aquela pessoa que está reclamando, então é importante saber que se ela está ali se dispondo a resolver o problema, tá? Então o primeiro ponto é esse: entra ali no Reclame Aqui e dá uma olhada, ver se ela está se esforçando para responder, para ver se pelo menos ela cumpre esse quesito, tá? O próximo é o seguinte: você pode pesquisar também há quanto tempo ela está constituída, né? Então, há quanto tempo ela existe, há quanto tempo ela está no mercado, para saber se ela não é muito recente. Tá? E como é que você faz isso? Se você conseguiu o CNPJ dela, por exemplo, você pode pesquisar lá o cartão CNPJ dela no Google mesmo, você vai botar lá o CNPJ e pronto, você vai conseguir ver há quanto tempo ela foi criada, né? Há quanto tempo ela existe. Tá? Esse é o segundo ponto que eu vejo. O terceiro ponto, que eu também acho importantíssimo, antes de você contratar uma associação para segurar o seu carro, é fazer o seguinte: você vai ver qual é o número 24 horas, né, dessa associação, qual é o número de emergência lá dessa associação, e você vai ligar para esse número de emergência em horários diferentes do dia. Tá? Por quê? Para você saber se, quando você precisar dessa associação, quando você realmente tiver que ligar para um número desse 24 horas, se ela vai te atender, né? E se ela vai te atender rápido, tá? Mas aí perguntar, Rafael, mas pô, vou ligar, aí a moça lá vai atender, eu vou falar o quê? Você fala a verdade, você fala assim, ó, não, boa tarde, eu só estou testando aqui porque eu estou pensando em contratar, mas eu queria ver se vocês atendem rápido, era só isso, obrigado. Entendeu? Faz isso porque você vai ver, né, se realmente na prática ela vai funcionar e se ela vai te atender, beleza? Esse é o outro ponto. E por último, né, uma coisa também que eu gosto de fazer, mas não é obrigado se for muito difícil, mas essa última é interessante, que é o seguinte: se a sede dela, né, dessa associação, for perto da onde você mora, se for fácil para você ir até lá, né, a sede física, o ideal é que você vá lá para dar uma olhadinha, depois que você já tiver na dúvida, quase contratando ela, também se não é à toa, né? Vai lá, dá uma olhada lá, vê se ela tem uma sede física, pelo menos, ela tem um mínimo de estrutura, tá? Para quando, caso você precise, né, você já vai saber ali se ela realmente existe e se ela tem uma estrutura mínima ali também para te atender, tá? Você fazendo isso, você vai conseguir uma boa associação aí aonde você mora, tá? É o que eu faço, né, quando normalmente eu quero trocar de associação, eu quero ver uma outra associação nova, tá? Normalmente esses pontos são os pontos que eu sigo, né, os pontos que eu tento cumprir, tá? E outras coisas agora também que é bom ver em associação é o seguinte, ó, o número de reboques que ela oferece, tá? Então, normalmente a associação oferece 3 reboques em média, pelo que eu andei pesquisando. Então, se ela oferecer menos que 3 reboques por mês, tá? Porque você tem direito a pedir, já não é tão bom. O ideal é que seja no mínimo 3 reboques por mês ali, tá? Outra coisa, se ela cobra algum tipo de franquia para furto, roubo ou perda total, tá? O normal é que não haja franquia nas associações para caso de furto, roubo ou perda total. Tá? Indenização a terceiro também tem que ter, e também não tem que ter franquia nesse caso, tá? Normalmente franquia é só no caso de você consertar o seu próprio carro com a associação, aí beleza, aí é normal que tenha franquia. Agora, caso de roubo, furto, perda total ou danos a terceiros,
o normal é que não tenha franquia, tá? Então, antes de você escolher a sua associação, faz essa pesquisa, faz esse filtro aí, que você vai achar uma boa associação aí onde você mora, tá bom? Pessoal, vou responder agora aqui algumas perguntas, algumas não, vou tentar responder todas, né? Quem tiver pergunta, pode me mandar aí, tá? Fica à vontade, que agora eu vou responder aqui. Vamos lá. O Daniel, né, Reis falou da cooperativa, falei aqui agora, mostrei como é que se faz para conseguir, né? O Razotransp falou oi, fala, beleza, bem-vindo à live. O Amarco Aurélio falou o seguinte: boa tarde, referente às fichas do Detran das multas, pegar antes ou não, qual a vantagem de já ter? Fala um pouquinho sobre isso. Claro, olha só, tem que pegar antes de você entregar o carro para o motorista, tá? Essa ficha, quem não sabe, na verdade é um formulário de real infrator. Tá? Para que serve esse formulário? É um formulário que você vai pegar no Detran ou no órgão que multa aí onde você mora normalmente. Tá? Cuidado que nem sempre é o Detran. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o órgão que multa normalmente não é o Detran, é a prefeitura. Tá? Então vai lá e quem mora no município tem que pegar da prefeitura também. Então você vai pegar esse formulário de transferência de real infrator, que vai servir para quando o motorista tomar uma multa com o seu carro, você não depender que ele venha até você para assinar a autuação, né, a carta que chega da multa, né? Com esse formulário, antes de você entregar o seu carro, você vai pegar e vai falar para ele assinar 5 vias para você. E aí você já vai ficar com 5 vias desse formulário assinadas, tá? E aí, caso ele tome alguma multa, você não precisa nem pedir para ele mais vir até você assinar, você já tem a assinatura dele ali. O que você vai precisar fazer é assinar também, preencher aquele formulário, tá? E levar lá no órgão que multou, tá? Para fazer a transferência da pontuação, tá? E o ideal, te respondendo aí, Marco Aurélio, é que você peça para o motorista assinar antes de você entregar o carro, tá? Porque esse é o objetivo desse formulário, tá? Tem uma outra forma também, porque alguns lugares não tem esse formulário, a maioria tem, né? Mas alguns lugares não tem. E quando não tem esse formulário, tem uma outra opção, que é você já garantir a transferência online da pontuação, né? A transferência dessa pontuação dá para fazer dessa forma física, mas dá para fazer também dessa forma online. Mas para que isso seja possível, o motorista tem que ter cadastro também no site, tá? De cabeça, eu não sei se é pelo SNE, mas tem um outro site também, mas o SNE faz. Mas o motorista tem que ter cadastro. Então, antes de você entregar o seu carro, se você não tiver o formulário, você fala para o motorista se cadastrar e te comprovar que ele cadastrou. Então, ele vai mandar um print lá da área lá de membro do site, dele logado, para você ter certeza que, caso ele tome uma multa, é só você fazer ali a transferência da pontuação. Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém fez mais pergunta. Fez. O Luiz Felipe falou: boa tarde, um amigo quer entrar como parceria no negócio. Ele vai entrar somente com o carro e eu faço o resto. Quanto devo cobrar da minha parte? Cara, muito bom, Luiz Felipe. Seguinte, cara. Primeiro, isso aí você vai estar administrando o carro dele, né? Você tem que cobrar uma taxa de administração. Já te respondendo logo, porque eu quero falar uma outra coisa, mas para não ficar de enrolação, é o seguinte: eu cobrei, né? Porque hoje em dia eu não sou administro, mas eu cobrava entre 20% a 30%, tá? Normalmente eu cobrava 30%. Tá? Mas é importante você saber o seguinte: se você for administrar o carro só de uma pessoa, entenda que você não é proprietário. E não só entenda, né? Você tem que deixar isso claro, principalmente para ele, tá? Que é o que isso significa. Você não é proprietário, então você não tem nada a ver com manutenção, você não tem nada a ver com seguro, você não tem nada a ver com rastreador, você só está prestando um serviço para ele. Você está usando o seu conhecimento, né, o seu know-how desse investimento de locação de carro para fazer o carro dele gerar dinheiro para ele. Tá? E em contrapartida você vai ser remunerado por isso através da taxa de administração. Então, por exemplo, você vai alugar lá o seu carro para esse motorista, né? Vai entrar lá 2.000 por mês, e aí você pode em cima desses 2.000 já estipular esse 30%, tá? Ou você pode cobrar com ele também, porque eu já fiz várias formas, né? Tinha locação que eu fazia, do 2.000 eu vou tirar 30% e o resto é seu. Aí beleza, aí ele vai lá, paga seguro, paga rastreador, paga o que tiver que pagar. Agora, ou então você pode fazer de uma forma mais, em cima de um valor mais líquido, né? Você pode falar, você vai ganhar 2.000, então beleza, você tira aí seus gastos fixos, seguro, rastreador e
sei lá, 200 de manutenção e eu tiro o restante em cima, por exemplo, de 1.500. Eu tiro 30% em cima de 1.500, tá? Pode ser também, o que for razoável para vocês aí. Cada negócio é um negócio, cada negociação difere uma da outra aí, tá bom? Mas o que eu ia falar é o seguinte, para você fazer isso, cara, independente se é amigo ou não, eu falo isso porque eu também já fiz com amigo, tá? Tem que ter contrato, isso vai ser bom para ambas as partes, tanto para você quanto para ele, tá? Por quê? Porque você tem que delimitar as suas responsabilidades no investimento, tá? Não é nem para se proteger caso alguma coisa aconteça, porque né, normalmente com amigo você resolve de uma forma mais tranquila, mas enfim, tem que ter um contrato de administração, tá? Primeiro, para que seja um negócio profissional mesmo, né? Não ficar um negócio amador, e para delimitar qual é a sua obrigação ou não, tá bom? Então, por exemplo, quando eu administrava antigamente carro, eu tinha lá meu contrato de administração, e uma das cláusulas que poderiam, que estavam presentes no contrato, né, e que se não tivesse, isso poderia ser um problema para mim, era falando que o seguinte, ó, eu estou ali como administrador do carro, eu não estou como advogado. Então, caso eu precise entrar com uma ação, eu não tenho obrigação de entrar com ação nenhuma, entendeu? Porque poderia confundir isso, né? O fato de eu ser advogado, estar administrando e já achar que qualquer coisa eu entraria com a ação e pronto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, é bom, esse é um exemplo só, tá? Então, é bom ter um contrato para você delimitar certinho, tá bom? Por mais que seja amigo, na verdade, principalmente porque é amigo. Beleza, Luiz Felipe? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Para mim mandar pergunta. O Gustavo falou assim: seu carro pessoal é seguradora ou associação? Gustavo, quando o carro é pessoal, quando o carro é para você usar sem ser para você usar no dia a dia mesmo, ou você usar para dirigir, aí tanto faz, tá? Aí você pode botar associação ou você pode botar seguradora, aí não importa. É porque para esse investimento você vai pegar o seu carro e vai entregar para uma outra pessoa que vai dirigir por aplicativo. É muita coisa, muita confusão para uma seguradora grande, elas não estão adaptadas a isso ainda. Então é arriscado você botar com uma seguradora grande. Por isso que o ideal é você botar em associação. Agora, se você mesmo vai dirigir ou você mesmo vai usar o carro no dia a dia, aí é com você, tanto faz, tá bom? Não tem problema nenhum. O Fabrício, né, falou o seguinte: Rafael, conhece alguma em Salvador? Alguma associação? Sim, tem associação que é nacional, tá? Fabrício, é o seguinte, eu não gosto aqui de ficar falando nome de associação, ficar indicando, né? Porque eu prefiro que você saiba escolher uma boa associação, porque você pode ficar descontente aí de repente com uma associação que eu indique aqui e não vai saber escolher uma outra. Você tem que ter opção, você tem que saber fazer ali para você saber escolher realmente uma boa associação. E outra coisa também é porque eu não gosto de ficar falando nome de associação, porque eu não tenho nada a ver com nenhuma associação, não gosto de ficar me vinculando a nenhum tipo de empresa, enfim. Tá bom? Então, já mostrei aqui como você pode escolher aí uma boa associação, tá? E se você perdeu, é só você voltar, depois esse vídeo vai ficar aqui gravado, né, no Stories, tá? Volta um pouquinho lá e vê o vídeo que vai estar lá bem detalhado. Mas também, se tiver alguma dúvida, quiser falar comigo alguma coisa sobre isso, me manda um direct que também a gente conversa, beleza? O Daniel falou o seguinte: posso segurar o carro com empresa de outro estado? Daniel, tem associação que é nacional, né? Então, isso aí você tem que perguntar lá para a associação se tem problema. Se não tiver problema, se ela falar que não tem problema nenhum, que ela pode segurar, o que você tem que saber é o seguinte, porque normalmente, por exemplo, quando eu tive um carro roubado na associação, eu tive que ir até a sede da associação lá, né, resolver. Então você tem que perguntar isso. Tá, mas e se acontecer alguma coisa? Eu vou ter que ir até a sede, vou ter que ir nesse outro estado resolver? Como é que funciona? Tá? É bom você perguntar aí como funciona para você saber. Se não tiver que ir, ou se não tiver nenhum empecilho e a associação disser para você que faz esse seguro tranquilamente, não vejo problema não, tá bom? Tem associação que atende, como eu falei, praticamente, né? Não é o Brasil inteiro não, tem lugar que não atende, mas praticamente o Brasil inteiro aí, beleza? O Pedro falou o seguinte: Rafael, beleza, você sempre cobra caução, e como você mensura o valor dessa caução? Fala, Pedro, seguinte, cara, sim, tá, caução é essencial, tá? Não existe alugar o carro sem caução, tá? Quem aluga o carro sem caução, na minha opinião,
está arriscando demais, porque a caução é a defesa mais imediata que você tem nesse investimento. A caução é aquele valor que, se o motorista atrasar uma semana, você vai garantir que você não vai ter problema com ele. Você vai pegar ali, vai encerrar o contrato, vai pegar o valor da dívida dele, vai abater o valor da caução e vai devolver o restante para ele se tiver que devolver algum valor lá. Tá? Então a caução é uma das principais, não é a única. Tá? Para você realmente ficar seguro nesse investimento, fazendo de uma forma profissional, é um conjunto de defesas, mas a associação é uma das. A caução é uma das mais importantes que tem. Tá? O valor que você perguntou, cara, eu mensuro esse valor pelo tempo mesmo que eu vi, que eu fui precisando de uma calção maior, de uma calção menor, já era o suficiente. E, cara, para mim, R$1.000 é um valor que me deixa seguro de calção e que eu não excluo muito o motorista pelo fato dele não ter esse valor disponível. Então, é um valor que funciona, tá? R$1.000 de calção. Agora, você não precisa cobrar sempre também R$1.000 à vista de calção, tá? Se você achar, o ideal é que sim, tá? Que você aceite R$1.000 à vista, mas se você acha um motorista ali, cara, que tem um perfil muito bom, por exemplo, ele é cadastrado na Uber há muito tempo, tem um número de corridas bom, né? Tem lá o comprovante de residência no nome dele, né? Se você gostou muito do motorista, o que você pode fazer, o que eu às vezes faço, é parcelar uma parte da calção. Você nunca pode parcelar a calção inteira, senão é a mesma coisa que você está alugando sem calção, tá? Você tem que parcelar pelo menos ali. O que eu faço? Eu aceito pelo menos R$600 à vista, que é um valor mínimo do mínimo ali, que me deixa ainda seguro de certa forma, e eu parcelo os outros 400. Aí você pode botar 50 por semana a mais ali, ou 100, o que você quiser, tá? Mas no mínimo aceitando R$600 à vista, beleza? Se você tiver ali um bom motorista, quiser ali aproveitar esse bom motorista para fechar com ele, tá bom? O Marcos falou o seguinte: o motorista vai aceitar assinar antes? Sim, né? É uma condição que você está impondo para que você libere o seu carro. Tá? Se ele não aceitar, não tem problema nenhum. Se para ele for um problema, você vai e aluga o carro para uma outra pessoa, encontra um outro motorista. O que você não pode é abrir mão da sua segurança porque o motorista não quer assinar. Tá? Porque olha só, entenda uma coisa. Parece, tá? A princípio, você pode achar que o motorista é a parte mais vulnerável nessa relação, né, de locador e locatário, né, que você que está alugando o carro e ele que é o motorista está pegando o carro de você alugado, tá? E na verdade isso não é verdade. Na parte mais vulnerável é quem aluga o carro. Por quê? Porque o seu patrimônio, né, o seu carro ali que está em jogo, né? Você tem muito mais a perder do que o motorista. Então não faz sentido você não se proteger nesse investimento. Não faz sentido você abrir mão de uma proteção ali a mais que você tem, né, porque o motorista não quer. Entendeu? Você tem que proteger o seu patrimônio. Por isso que eu falo, o negócio desse investimento é que ele é extremamente rentável, a rentabilidade dele é absurda, é surreal, beleza, mas você tem que fazer da forma segura, você tem que fazer de uma forma profissional, porque a parte mais fraca é você e você tem que garantir ali a segurança desse seu patrimônio, do seu investimento, para que dê certo e que seja um investimento a longo prazo, beleza? O Iago falou o seguinte: qual é o melhor momento de abrir CNPJ? Eu indico normalmente a partir do terceiro, quarto carro, tá? Porque é o seguinte, para você abrir uma empresa, né, tem custo, tá? Então você vai ter que pagar lá não só o custo de abrir a empresa, mas o custo de manter, né, essa empresa, tá? E é o seguinte, é bom abrir o quarto carro também, abrir a empresa também a partir do quarto carro, porque com 4 carros, mais ou menos, você já está com um volume de dinheiro relativamente alto na sua conta, né? Então você vai acabar pagando um imposto de renda maior do que se você tiver uma empresa. Por exemplo, imposto de renda, se eu tivesse meus carros no meu nome, eu pagaria 27,5% de imposto de renda, né? Com os carros no nome da minha empresa, eu pago 6% de imposto de renda só. Tá? Então não é só essa vantagem, mas tem outras vantagens. Mas eu indico normalmente a partir de 4 carros aí para valer a pena também. Beleza? Vamos ver aqui. O Anderson fez a mesma pergunta do CNPJ, beleza? Já respondi. O Luiz Felipe, valeu, brother. Se Deus quiser, eu vou adquirir o curso. Show, Luiz. Em abril a gente
eu vou abrir mais algumas vagas aí para nova turma, valeu? Vai ser um prazer ter você lá. O Iago mandou um joinha aí, valeu, Iago. O Murilo Schmidt perguntou o seguinte: qual o valor médio de locação em São Paulo? Murilo, seguinte, cara, para você ter certeza disso, tá, ó, lá no programa Investidor Uber, os investidores Uber, né, que estão lá, eles alugam normalmente em São Paulo entre 500, normalmente 500, mas tem gente que aluga 450 também, tá? É 500, 450. Mas, cara, independente da onde você mora, São Paulo, Rio, Minas, Maceió, qualquer lugar que você mora, para você ter certeza nessa pergunta aí, é só anunciando o carro, tá? Você vai lá na OLX, anuncia o seu carro, né, aí onde você mora, aí em São Paulo, e aí espera os motoristas entrarem em contato, que, por exemplo, se você vai lá e anunciar R$500, os motoristas entram em contato falando que querem, que têm interesse em alugar o carro, pronto, você já sabe que R$500 funciona aí, beleza? E aí, Reiki, beleza? O Reiki é uma investidora Uber, ó. O motorista não quer pagar calção, não entrega o meu carro sem calção de jeito nenhum. Eu cobro R$1.000 de calção, acho justo. Show de bola. É isso, Reiki, é exatamente isso mesmo. Cara, R$1.000 pelo tempo que eu alugo, pelo que eu vejo, é um valor justo sim para ambas as partes, né? E aí, como a Reiki falou, não tem como alugar o carro sem calção, porque cara, é uma das principais defesas desse investimento aí, beleza? E a Reiki falou, a média de aluguel em São Paulo é R$500. Olha lá, viu? Então pronto, a Reiki, ela tem carro alugado, né? Como eu falei, ela é uma investidora Uber, e aí, já te deu a resposta aí, tá bom? E Anderson falou o seguinte: qual o melhor carro atualmente? Classic ou Uno Vivace? Pô, Anderson, aí, cara, eu sou suspeito, porque o Uno é o carro que eu mais gosto, entendeu? É o meu carro preferido. Eu tô já quase, hoje, agora aqui, eu já tô quase comprando outro Uno aqui. Vou dar a resposta final, acabando essa live aqui, porque eu nem tava planejando comprar um outro carro agora, mas eu recebi uma proposta aqui que eu acho que eu vou ter que fechar, principalmente porque o Uno tá com 50 mil km, 2014, então eu vou acabar fechando, eu vou acabar comprando esse outro Uno, mas entre Classic e Uno com certeza, na minha opinião, tá? Porque eu gosto muito do Uno. A manutenção, o Classic não é um carro ruim, não. Por que eu, assim, minha ressalva quanto ao Classic é que eu já aluguei o Classic também, tá? Eu tenho um Uno alugado hoje em dia, e o Classic eu tive algumas reclamações dos motoristas, porém, eu ganhei dinheiro também com o Classic, tá? Então, não é porque reclamaram que eu não alugaria um Classic, não, tá? Eu alugaria, compraria também o Classic, mas eu tive algumas reclamações, por ser um carro um pouco menos confortável, né? Apesar de ser sedã, né? Os motoristas gostaram mais do Uno, tá bom? Mas, cara, se você tiver uma proposta entre um e outro, vê aí mais outra questão, né? De valor, É porque é o seguinte, manutenção de ambos é barata, as peças são fáceis de achar, né? Você consegue alugar os dois tranquilamente, então, cara, é pau a pau aí, mas eu gosto muito mais do Uno, tá? Por preferência própria, tá? Anderson falou o seguinte: vale a pena pegar um carro 2015 com até no máximo quantos km rodado? Bota no máximo aí 50, estourando 60 mil desculpa, km, tá bom? A Lília falou o seguinte: CNPJ somente para quem tem carro já pagos, né? Quem tem carro financiado não compensa. Não compensa porque só se você comprar já o carro no nome do CNPJ, tá? Agora, se você já tiver o carro, não sei se você vai conseguir transferir o carro pro nome da empresa, beleza? Tem que ver com o banco aí como funciona, tá bom? Então é isso, pessoal. Então eu vou terminar a live aqui, tá? Agradeço muito a todo mundo que participou, que fez todas as perguntas, tá? Quem ainda tiver pergunta, me manda no direct, que eu respondo também. E é isso, pessoal. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.